Olá, queridos irmãos e amigos, bom dia! Hoje é dia 24 de outubro de 2021 e aqui estamos para mais uma Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter a sua participação conosco aqui nesta manhã. Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Quero aqui ratificar, hoje, logo mais à noite, às 19h30, temos um culto, uma celebração muito especial em nossa igreja, onde teremos a celebração de Festa das Águas, onde estaremos recebendo novos membros, em nossa igreja através do batismo. Você é nosso convidado a estar participando conosco. Nosso culto será transmitido aqui por este canal. Participe conosco, será muito bom ter a sua presença junto de nós. Também quero comunicar aos irmãos, nós estamos em campanha de missões. Temos um alvo a ser alcançado, estamos muito próximo desse objetivo, e nós aqui queremos mais uma vez falar sobre a importância de trabalharmos para construir este alvo. Ore pelo nosso alvo, ore pela nossa campanha, participe daquilo que Deus está fazendo. Vamos juntos proclamar para todo o Brasil que Jesus Cristo é a única esperança. Meus irmãos, hoje nós já estamos na lição de número 4 do nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça e o livro de hoje é a Epístola aos Gálatas. Eu gostaria de orar com você para darmos início ao nosso estudo assim. Senhor Deus querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por este momento em que nos reunimos para juntos estudarmos a Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, e nos dê discernimento para a compreensão da Tua Palavra, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia a vivermos para o Senhor, a servirmos ao Senhor de forma que o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por tudo, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. O Evangelho da Graça, a carta aos Gálatas. Este é o nosso quarto estudo, O livro de Gálatas, queridos irmãos, também é conhecido como a Carta da Liberdade. É isso mesmo, porque o texto áureo deste livro, o texto base do livro de Gálatas, poderia se dizer, é Gálatas capítulo 5, verso de número 1, onde o texto nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente ao jugo da escravidão. A carta aos Gálatas, depois de Romanos, é considerado o maior tratado teológico doutrinário do Novo Testamento. Um livro pequeno, mas de grande relevância e de grande edificação para as nossas vidas. A ênfase de Gálatas também diz respeito à salvação, aponta para Cristo Jesus. Em Gálatas nós vamos estudar sobre lei e graça, nós vamos falar um pouco disso ao estudar e ler o livro de Gálatas. É importante, ao pensar e refletir sobre a carta ao povo da região da Galácia, e quando esta carta ela é escrita não exclusivamente a uma única igreja, mas é escrita ao povo da região da Galácia, o que seria possivelmente a província romana da Ásia Menor. Gálatas possivelmente aí é considerado uma das primeiras escritas, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 49 aproximadamente. E Gálatas, o livro de Gálatas é uma firme defesa, Gálatas é uma firme defesa do ensino de que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas que o homem é sim justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Vejamos o que diz aí Gálatas, capítulo 2, verso 16, confirma isso que eu acabei de dizer. É uma defesa
de que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16 vai dizer assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, irmãos, a carta aos Gálatas é uma afirmação, né? É uma carta de defesa contra o judaísmo, contra os judaizantes. Quando nós observamos o contexto da carta, Paulo escreve essa carta com esta finalidade: combater os falsos mestres, combater os falsos ensinos, e diga-se de passagem, os ensinos, né, antigos. Por que antigos? Porque o povo que já estava em Cristo, que já havia recebido a mensagem da graça, estava querendo retornar à prática judaizante, à prática da lei, ou seja, uma salvação baseada na prática da lei, das obras, no contexto dos judeus, judaizantes. É o contexto, né, onde se cria desta forma, que a salvação se dava pelo levar a lei literalmente ao pé da letra. Por exemplo, a prática da circuncisão, né? E eu quero ler agora o nosso texto base do nosso estudo, que é Gálatas, capítulo 1, né? A partir do verso de número 6, Gálatas, capítulo 1, de 6 a 10. Vamos ler este texto para darmos aí sequência, né? Aquilo que já falamos aqui de forma introdutória. Diz assim, Gálatas, capítulo 1, de 6 a 10. Né? Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda tivesse procurado agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí a gente vê, né, o apóstolo escrevendo, né, uma palavra muito firme, né, defendendo a fé, defendendo o evangelho, defendendo a salvação pela graça, a justificação não pela prática da lei, mas a justificação por Cristo. Isso é totalmente coerente com aquilo que nós já estudamos em Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24 fala exatamente sobre isso. Enfim, como já disse, torno a repetir, a ênfase de Gálatas no que diz respeito àquilo que nós chamamos de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Doutrina essa também presente no contexto de Romanos. Enfim, Gálatas nos ensina que a fé, que a salvação é mediante a fé pela graça, é através de Jesus Cristo. Somente em Jesus podemos ser justificados e não pelas obras da lei. Gálatas é uma carta muito conhecida, muitos textos conhecidos. Quando a gente pega Gálatas capítulo 1, acabamos de ler um fragmento do capítulo 1, mas no final do capítulo 1, mesmo, né, o autor ele termina dizendo, o apóstolo Paulo, ele vai ali nos relatar o seguinte fato, de que agora ele estava anunciando uma fé que ele antes destruía. Né? A partir do verso 22, né, ele diz:
Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguiam agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E aquelas pessoas glorificavam a Deus por causa da vida de Paulo. Glorificavam a Deus porque ele de perseguidor se tornou perseguido. Tudo isso porque ele foi alcançado pela mensagem da graça, pelo evangelho de salvação, né? Paulo, ele não foi comissionado nem representava instituição divina, mas ele representava unicamente o Cristo, o Senhor Jesus. Paulo, apóstolo enviado, e ele vai dizer isso no primeiro versículo do capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado não por parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo defende o seu apostolado e defende a sua vocação como um chamado não humano, mas como um chamado divino, espiritual, um chamado feito pelo próprio Deus para que ele pudesse ser uma testemunha viva acerca do Evangelho de Cristo. Então, Paulo se apresenta como alguém credenciado pelo Senhor a pregar o Evangelho. E por isso ele não fazia, não pregava o Evangelho para agradar homem algum, mas unicamente ao Senhor. Era esta a preocupação de Paulo. Esta deve ser a nossa preocupação como servos de Jesus Cristo. Agradar o Mestre, agradar o Rei, agradar ao Senhor com a nossa vida. A nossa vida precisa ser, aprovada por Deus. Paulo, ele é muito claro no capítulo 1 quando trata dessa questão, Não procuro agradar homens, mas agradar ao Senhor. Capítulo 2, já citamos aqui o verso 16, mas o capítulo 2 também, de Gálatas, também nos fala ali, Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O verso 19 ele vai dizer, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que seria morrer para a lei? Aqui nós temos o cerne do Evangelho. Mas como foi que Paulo morreu para a lei? Como nós morremos para a lei? Foi por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nós morremos em Cristo. Paulo estava explicando que os crentes verdadeiros estão mortos para a lei. E isso deve ser bem compreendido por todos nós. Então, ele diz que morreu para a lei a fim de viver uma vida para Deus. Obviamente que nós devemos praticar a lei. Cristo não veio abolir a lei, mas no que diz respeito à salvação, precisamos entender que a salvação é pela graça, através de Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. Paulo, ao dizer isso, para a lei eu estou morto, porque a lei ela acusava o homem de ser transgressor, a lei pronunciava contra ele penalidade, isto é, morte. Além disso, a lei executava o transgressor, A alma que pecar, esta morrerá. Entretanto, o golpe da morte desferido contra o homem, contra cada um de nós, não nos atingiu. Não nos atingiu porque a morte atingiu o nosso substituto. O nosso substituto é Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós temos vida. A lei, ela acusa o homem transgressor. A lei, ela tem este papel. A lei, ela teve como propósito básico mostrar ao homem sua imperfeição. A lei tem como propósito básico mostrar ao homem a sua incapacidade e mostrar ao homem que ele tem a necessidade
né, de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A lei tem como propósito básico, torno a repetir, né, mostrar a nossa imperfeição, mostrar a nossa incapacidade. A lei é importante, nós devemos cumprir a lei, mas em Cristo Jesus, né, nós temos a certeza de que nós estamos livres dessa condenação que há, né, sobre a lei, né? Porque em Cristo Jesus nós somos livres da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, graça não anula a lei. Um complementa o outro, compreende? Um complementa o outro e precisamos ter aí, né, sabedoria e discernimento nesta interpretação, né? Aquilo que era contra nós, né, o golpe da morte, ele não nos atingiu por causa do nosso substituto, que é o Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1, né, vai nos dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Então, esta é a ênfase da carta de Gálatas. A carta de Gálatas fala sobre a liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No capítulo 5, falando sobre liberdade, todo o capítulo, ele vai nos falar sobre uma vida dirigida pela carne e uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Obviamente que isso se aplica a nós que já conhecemos a verdade, que já pertencemos a Cristo, que somos participantes do Evangelho. Essa carta é endereçada às igrejas, ao povo da região da Galácia, pessoas que já conheciam, já entendiam do Evangelho. E essa carta vai nos falar, né, também sobre a liberdade cristã. Liberdade cristã. Nós já falamos aqui sobre o objetivo e o propósito da carta, né? É uma afirmação contra o retorno ao judaísmo daquele povo, né, da região da Galácia. A carta, Paulo vai combater aí, né, os falsos ensinos, né, os falsos mestres. Nós já lemos aí no verso 6 e 9, ele diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho, que seja amaldiçoado, né, que seja anátema em algumas versões. Paulo, ele combate o outro evangelho. Este é o papel da Igreja de Cristo, pregar o evangelho puro, verdadeiro, o evangelho, né, que é a palavra de Deus, que a essência é Cristo. Semelhante aos dias de Paulo, hoje nós ouvimos muitos outros evangelhos. Precisamos tomar cuidado com outros evangelhos, que não são evangelhos bíblicos, né? Paulo, ele combate aí o outro evangelho, de 6 a 9 do capítulo 1. Também quero ler aqui o verso 1 do capítulo 3. Veja bem o que diz o texto. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo chama a atenção deles, porque conforme o verso 6 no capítulo 1, né, Paulo, ele diz: olha, eu estou admirado, porque vocês estão abandonando rapidamente, né, aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Ou seja, vocês já receberam o evangelho da graça, vocês já receberam o evangelho puro, verdadeiro, o evangelho genuíno, e agora vocês estão querendo regressar, retornar aos princípios antigos. E o capítulo 5 de Gálatas, verso 1, Paulo diz: olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permaneçam firmes, para que vocês não venham novamente voltar ao jugo da escravidão. Ou seja, a lei escravizava. E Paulo diz, chama a atenção deles para este fato, para que eles não pudessem se perder, né, no que diz respeito à sua fé, não se perder do evangelho puro, verdadeiro. Irmãos, precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, precisamos ter zelo pela palavra de Deus.
Precisamos examinar as Escrituras, porque nela temos fonte de salvação. Precisamos ter atenção sobre aquilo que nós ouvimos, né? Precisamos ter zelo com as Escrituras, precisamos ter zelo doutrinário. Há muitas igrejas que pregam outro evangelho, um evangelho que a essência não é Cristo. Ainda hoje existe isso. E nós precisamos ter cuidado para não sermos levados por estes outros evangelhos. Amém? Avançando um pouco mais dentro do nosso estudo, falando sobre liberdade cristã, né? Como vimos, a falta de liberdade, ela torna o homem cativo. E nós somos livres por Jesus, né? Em Cristo nós temos a liberdade, lemos isso no verso 1 aqui, né, do capítulo 5 de Gálatas. O verso 13 de Gálatas também fala sobre liberdade. O texto vai nos dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, falando sobre liberdade cristã, falando sobre vida com Deus, né, dentro do capítulo 5, uma palavra direta àqueles que já são cristãos, né? Nós temos vida no Espírito, vida segundo a vontade da carne. Nós somos livres em Jesus, né? Mas na batalha entre carne e Espírito, quem vai vencer? Aquele que for mais alimentado. O que você tem alimentado mais, carne ou Espírito? É importante que a gente possa fazer bom uso da nossa liberdade, que a gente use a nossa liberdade fazendo coisas que agradem a Deus. A partir do verso 16, se não estou equivocado, do capítulo 5 de Gálatas, ali o texto começa a nos dizer sobre uma vida sobre a direção da carne e uma vida sobre a direção do Espírito Santo, a partir do verso 22. E a gente precisa ler com atenção. E a gente precisa buscar alimentar mais do Espírito Santo de Deus na nossa vida para que nós possamos produzir, né, os seus frutos, né? Todavia, é isso que acontece quando pensamos que podemos fazer alguma coisa ou obedecer alguma lei para sermos salvos. É como se substituíssemos o Salvador por nós mesmos, ou seja, por nossas obras. Nesse capítulo 5, né, a gente vai ter aí uma palavra sobre graça e obras. Graça e obras, né? E a gente precisa entender a importância de obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, não para sermos salvos, mas obedecermos a Deus porque já somos salvos, né? Já somos libertos, já temos o Espírito Santo morando em nós. E como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos dar o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é, né, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Verso 23. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, irmãos, avançando um pouco mais, é preciso andar pelo Espírito para não cumprir, né, os desejos da carne, os desejos maus, os impulsos e apetites carnais que dão prazer momentâneo, mas que escraviza e logo adiante leva à morte. Precisamos viver uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Que eu e você, que nós possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê forças para vivermos uma vida sob a direção do Espírito do Senhor, né?
aí falando um pouco mais do que está escrito no nosso estudo, né? Como tem sido a sua conduta, boa ou má? A expressão milita, no verso 17 e 18 de Gálatas 5, demonstra que a nossa mente se torna um campo de batalha entre o espírito e a carne. Aquele a quem nos submetermos e passarmos mais tempo será o vencedor. Teremos alegria e paz ou desilusão e dor, né? Então, Paulo ele tem o cuidado de relacionar algumas obras da carne, né, as quais podem ser assim divididas. Veja bem, na área do sexo, prostituição, impureza, lascívia; na área da religião, idolatria, feitiçaria; na área social, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, frutos da carne, esses que aqui estou dizendo, tá? Invejas; na área da alimentação, bebedices, glutonaria. Será que ainda há alguém entre nós escravo de alguns desses pecados? Será que ainda existem crentes escravos desses pecados? Né? É algo que devemos pensar, refletir e sempre avaliar, não a vida dos outros, mas avaliar a nossa vida. Fazer um autoexame todos os dias e buscar sempre a direção de Deus para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, né? No entanto, irmãos, a marca do verdadeiro cristão está em produzir o fruto do Espírito Santo, né? Quando a carne, né, com suas obras más é crucificada e passamos a andar no Espírito Santo, né, é que nós vamos ver como que é maravilhoso, né? É um desafio para nós crucificarmos a nossa carne, crucificarmos as nossas próprias vontades, crucificarmos o nosso inimigo, que somos nós mesmos às vezes, a fim de fazer a vontade de Deus, né? Que Deus nos ajude a não somente dizer, mas a praticar: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou e que se entregou por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, a usarmos a nossa liberdade sob a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a vivermos uma vida a cada dia que glorifica o nome do Senhor e que nós possamos sempre servir a este Jesus com alegria em nosso coração. Terminamos assim o nosso estudo de hoje. Agradecemos sua participação. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Santo Deus, querido e soberano Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que ilumina a nossa mente, a tua palavra que traz luz aos nossos corações. Senhor, nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida sob a tua direção, Deus. Pai, ajude-nos, ó Deus, a usarmos da nossa liberdade para viver uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. Livra-nos, ó Deus, de fazer as nossas vontades. Ajude-nos, ó Deus, a negarmos a nós mesmos e a fazer a vontade do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos uma vida sob a direção do teu Espírito Santo. É isto que te pedimos e nós também te agradecemos por este estudo. E oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz e até logo mais às 19h30.
Houve um clamor na nação em busca de solução, da resposta certa e traga a todos esperança e paz. Só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele